Bom, um novo levantamento sobre as eleições em Minas Gerais mostra o senador Cleitinho Azevedo na liderança pela disputa ao governo do estado, 45,6% das intenções de voto. O parlamentar aparece à frente, por exemplo, do senador Rodrigo Pacheco, que soma 18,4%, do atual vice-governador Matheus Simões, 8,7%, e do ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, 6,2%. Nas eleições presidenciais, no cenário de Minas, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados em cenários de primeiro e segundo turnos. Em entrevista ao Jornal da Itatiaia, ao vivo, hoje, o senador Cleitinho confirmou que vai apoiar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República, mas minimizou a indefinição do PL, que é o partido de Bolsonaro, sobre apoiá-lo ao governo de Minas. Ele também afirmou, Berta Macarum, que se for eleito governador, pretende acabar com o sigilo das renúncias fiscais do estado e diz que as empresas não terão incentivo fiscal mais não. Bom dia para você. Bom dia, amigos da bancada, bom dia, amigos da Itatiaia. Bom, eu achei a entrevista de Cleitinho, eu avalio como muito propositiva a entrevista que ele deu à Itatiaia. Aspectos eu chamaria atenção. O primeiro é essa questão do sigilo que é mantido pelo governo Romeu Zema em relação às isenções fiscais do Estado. Não é? A começar pelo volumoso montante que isso representa nos 2 mandatos. São quase 120 bilhões projetados de isenções nos 2 mandatos do governador Romeu Zema, sem que a sociedade saiba exatamente quais são as empresas beneficiadas e que tipo de contrapartida isso está sendo dado. E, inclusive, o Tribunal de Contas do Estado, neste momento, já faz este monitoramento, começou a fazer um monitoramento dessas isenções fiscais. Portanto, essa é uma postura também bastante madura, e a segunda é política. Cleitinho disse que ganhe quem ganhar no plano nacional. Ele estará conversando com o presidente da República no primeiro dia de governo. Portanto, veja que é muito diferente da postura de alguns políticos que consideram, a arena política como pessoas adversárias se recusando a conversar, inclusive em prejuízo ao interesse do Estado. Então, Minas Gerais tem interesses, ganhe quem ganhar no plano nacional. O governador eleito precisa se sentar com o futuro presidente eleito para conversar sobre as questões de Minas. E eu faria também mais um comentário na questão da disputa presidencial. Veja que, se a gente compara os dados da pesquisa Paraná em Minas Gerais, a gente vai ter a mesma estrutura da polarização. Flávio Bolsonaro e Lula, que aponta a pesquisa nacional do Datafolha. De novo, então, Minas, um espelho do Brasil, refletindo os dados do plano Eduardo nacional. Costa, o que você achou desse levantamento no nível presidencial aqui em Minas, eleições para o governo do Estado e a entrevista do Cleitinho Azevedo hoje no jornal? Bom dia. Bom dia a todos. Eu vou ficar só no Cleitinho, tá? Porque eu tenho umas coisinhas aqui para falar. Eustáquio, foi, para mim, no meu gosto, até onde eu consigo alcançar, a melhor entrevista política do ano na Itatiaia. Nós sabemos que a Edilene é craque e o Cleitinho me surpreendeu para melhor. Olha aqui, pela primeira vez em 50 anos de jornalismo, eu vi um pré-candidato ao governo de Minas falando o que sente, porque os caras geralmente não falam o que sentem. Ele falou o que sente sobre tudo e ele merece respeito sobre tudo que falou. Por exemplo, sobre a direita, ele repetiu a pergunta: vamos unir a direita? Vamos. Mas por que não vamos unir em torno de quem tem mais chance de ganhar? Quem tem mais votos? Quem está na frente da pesquisa? Há mais de um ano em todas as pesquisas. Está corretíssimo. E a direita mineira só não vai por aí se for burra, de fato, se não quiser ganhar a eleição. Sobre a falta de preparo, que todo mundo fala dele, esse cara não tem preparo. Ele respondeu que não está preparado, de fato, para roubar. Não está preparado, de fato, para poder fazer coisa errada. Mas que, na humildade dele, vai fazer um secretariado capaz de funcionar. E citou um nome que, quer gostem, quer não, é um cara que sabe de economia, que é o Paulo Guedes, que ele falou que vai ser um consultor dele, e se quiser vai ser um secretário da Fazenda. E ele falou que qualquer secretário de Estado terá mais conhecimento do que ele, que é especialista no assunto. O que eu diria também, porque eu não sou especialista em ciência, tecnologia, nem Fazenda, nem saúde. Isso demonstra humildade de fato e de direito. Sobre os adversários, respeito, vai respeitar todos. Sobre o vice, pode até mudar,
mas o vice dele é Falcão. Não ficou em cima do muro. Presidente da Associação Mineira de Municípios e prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão. Sobre o senador, eu gostaria que fosse o meu irmão. Vai mudar, né? Porque não dá chapa pura aí no majoritário. Mas ele falou. A melhor resposta dele, já destacada pela Berta, sobre o governo federal. Eu ganho a eleição. Quem ganhar, eu estou lá em janeiro pedindo para conversar. Gente, coisa mais óbvia do mundo. É por isso que nós não temos metrô, que nós não temos rodoanel, não temos nada. É porque não conversa, fica com picuinha, com bobagem. Sobre a relação dele com o funcionalismo. Eu não vou prometer nada que eu não puder cumprir. Corretíssimo. Outra ótima resposta já dita pela Berta, sobre os privilégios. Gente, se as isenções não explicadas não existissem, Minas já teria pago a sua dívida. Esse ano, são 24 bi. A Berta falou aqui no governo do Zema, são, se eu entendi bem, cento e quantos bi, Berta? 120. 120 bi. Em 7 anos de governo do Zema. Então... Em 8, porque está projetando 2026. Isso. Correto. 120 bi. Metade da dívida. Então, olha que coisa fantástica, gente. E o que ele promete é escrachar. Eustáquio, para encerrar, nota 10, me convenceu. Aqui, fiquei impressionado, ele me surpreendeu. E eu queria dizer que esse povo que tem benefícios, tem também uma arrogância, amigo. Arrogância por causa da profissão. Eu já sentei na mesma mesa deles. Tem alguns, amigos, tem uma arrogância de matar. 8h47. E você, Rita Mundim, esses últimos números aí da corrida eleitoral e também as falas de Cleitinho hoje no Jornal da Itatiaia, bom dia. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. O Cleitinho, ele não me surpreendeu, porque ele sempre foi um cidadão político. Ao contrário da maioria dos políticos, que quando se tornam políticos, esquecem da... Então, quando o Cleitinho fala, e essa popularidade dele, essa disparada dele aí na frente nas pesquisas, é exatamente pela capacidade que ele tem de falar como o cidadão fala ou aquilo que o cidadão gostaria de ouvir na defesa dos seus interesses. Então, ele tocou nos pontos que incomoda todo mundo. Porque o presidente é de outro partido, eu não vou falar com o presidente. Não, eu vou falar o que Minas está precisando. Por outro lado, esse lance da transparência, a gente abordou isso aqui ontem no Conversa de Redação Noite, o governador Zema falou que não iria revelar na inauguração do Portal da Transparência. Então não tem Portal da Transparência, porque não tem nada demais você falar que você está dando incentivo, desde que você comprove que esses incentivos estão sendo usados em prol da sociedade. Ou seja, estão trazendo desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, estão trazendo empregos. Então, esse jeito sincerão do Cleitinho, mas tomara que ele seja esse sincero responsável. E ele tem se mostrado atacando pontos sensíveis à sociedade, que está cada vez mais estarrecida com a falta de ação política em prol do cidadão, e não em prol de partidos, e não em prol dos próprios candidatos e dos próprios políticos. Então, ele é um cara que ele fala para o cidadão que ele vai usar o mandato dele, como tem usado, para defender interesses do cidadão, da sociedade. Essa é a diferença. E ele não fica falando aí de programas, etc. e tal. Não. Ele ataca os pontos mais sensíveis que estão nos afligindo há muito tempo. Arrematar com você, Leonardo Bortolito. Bom dia. Bom dia, Eustáquio Ramos, aos amigos da bancada e todos os ouvintes da Itatiaia. Vou separar meu comentário em dois. Primeiro, eu queria fazer um comentário que me surpreendeu, a votação aqui em Minas do governador Romeu Zema para a eleição presidencial. Achei baixa, achei de pouca expressão e me preocupa as falas recentes do governador quando ele trata do tema. Me parece fazer exclusivamente uma campanha ideológica, não parece uma campanha para verdadeiramente vencer. Me parece muito parecido com a campanha de 2018. Ele venceu aquela campanha, é verdade, mas a campanha tinha nitidamente o interesse
de fazer deputados federais para o Partido Novo, e o discurso é para dentro de casa e sem abertura para parcerias e dobradinhas, inclusive inviabilizando, na minha opinião, a possibilidade de qualquer coisa no segundo turno. Sobre o Cleitinho, primeiro, um convite aos ouvintes da Itatiaia que não assistiram à entrevista, que voltem no YouTube e assistam a entrevista, porque verdadeiramente, eu vou falar por mim, mas me impressionou. E me impressionou positivamente. Me impressionou, talvez, por eu não estar dando todo o crédito que é devido ao Cleitinho, depois de tudo que eu ouvi. Falou com parcimônia, com tranquilidade, de forma serena, abordou todos os temas. Não vou aqui repetir o que todos os comentaristas já falaram, mas eu faço disso um convite para que você tenha a sua impressão e dê a sua nota assistindo a entrevista. 2 pontos que eu acho importantes. Quando ele sinaliza, Falcão, ele deixa claro: eu não tenho problema em fazer composições, não tenho problema em me aliar com políticos. 0 problema quanto a isso. E recado pro PL: se continuar esnobando ele lança o irmão dele, candidato a senador.